estamos de volta com o programa Academia, Igualdade e Ações Afirmativas na Educação Brasileira. Este é o tema da dissertação que a mestre Bárbara Natália Lages Lobo destaca hoje no programa Academia. Eu gostaria mais uma vez de passar a palavra ao professor Carlos Alberto, que inclusive é coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros na Universidade Católica de Brasília. Perfeito. Eu diria até que é importante ressaltar a existência desse núcleo dentro da Universidade Católica, porque ela é fruto da mobilização dos estudantes. Porque toda vez que eu, trabalhando a disciplina História Econômica e Política do Brasil, os estudantes perguntavam o que ocorreu com os negros após o período do fim da abolição. E eu, naturalmente, dentro do curto espaço de tempo que nós temos para ministrar uma determinada disciplina, eu sempre abordava que houve um processo de rebelião que configurou num modelo diferente da perspectiva econômica. No entanto, os estudantes não satisfeitos, eles montaram um grupo de estudo e que depois hoje se transformou na universidade como um núcleo de pesquisa, e temos ainda uma disciplina que é Diversidade e Inclusão com Recorte Racial, que é a primeira no Brasil dentro do curso de Serviço Social, onde nós estamos lotados, e que a gente vem desenvolvendo uma prática de reflexão crítica e visceral em torno do tema da discriminação racial no Brasil. Posso só lhe fazer uma pergunta até dentro desse contexto aqui, fugindo um pouquinho do trabalho da Bárbara, mas dentro, o tema é polêmico fora das universidades. Tá? Aí, isso aí já é clássico. Agora, dentro das universidades, depois que as pessoas, por exemplo, os estudantes passam ali no vestibular, no convívio ali dentro, como é que se dá essa ação? Eu diria que a universidade é uma representação... Os estudantes mudam ali de ideia depois que estão lá dentro ou não? Não, em absoluto. Continua ainda a polêmica? Não, em absoluto. A universidade é uma pequena representação da sociedade brasileira. Portanto, o que você verifica dentro das universidades, na relação entre os estudantes, é a expressão objetiva da discriminação, da exclusão, das chacotas, enfim. E aí, como hoje nós temos, com base no Programa de Ações Afirmativas, que é uma política de Estado, eu reitero, como muitos às vezes confundem, tentando apelidar as ações afirmativas como sistema de cotas. Cota é uma variável dentro de um conjunto de políticas públicas que tem uma vigência, que tem um período de avaliação, que é o que vai consagrar aquilo que o Estado precisa construir como mecanismo de redução das desigualdades e enfrentamento objetivo do racismo. Portanto, dentro das universidades, os estudantes trazem todas as suas mazelas, todos os seus valores morais, culturais, enfim, e o que pode ocorrer no espaço da universidade. Hoje, com a perspectiva de um ingresso maior de estudantes negros, isso tem acirrado o debate no âmbito das discussões teóricas na universidade. E esse acirramento do debate seguramente trará um novo olhar sobre um velho tema que até bem pouco tempo era um tema mascarado. Então, essa é uma realidade muito significativa. Eu diria, por exemplo, entre nós, professores, essa discussão é absolutamente também bastante precária do ponto de vista do enfrentamento da discussão. Particularmente, tenho tentado na universidade não ser o único a tratar desse tema, porque aí seria absolutamente restritivo e a gente fugiria muito do que são os valores promocionais de uma universidade, um espaço de produção de conhecimento e conhecimento crítico. Então, nesse sentido, a universidade ainda está a passos muito lentos para fazer valer aquilo que é a sua função principal, que é formar cidadãos coerentes, críticos e capazes de transformar velhos paradigmas. Uhum. Sobre o trabalho da Bárbara? Bom, em relação ao trabalho da Bárbara, eu diria que eu tive, Bárbara, bastante satisfação em fazer a leitura do seu trabalho, sobretudo porque você teve muito cuidado. Você teve muito cuidado em transcorrer sobre todos os fundamentos jurídicos para que você tenha uma sustentabilidade nas discussões. Diria que é necessário e urgente que você publique isso e distribua nas escolas, sobretudo de direito. Obrigada. Porque o espaço mais difícil para a discussão são as escolas jurídicas. Até pela própria formação positivista, por uma formação retrógrada, atrasada e que descaracteriza todos os fundamentos da fumaça do bom direito. Né? Então, nesse sentido, o seu trabalho tem aí uma pertinência. E alguns aspectos, aqui seriam vários que eu poderia estar
citando, mas um aspecto em especial gostaria que você comentasse a respeito das críticas às ações afirmativas. Porque são muitas as críticas, e muitas vezes críticas pueris, revestidas de uma pompa que, na verdade, não tem substância objetiva do ponto de vista epistemológico. Por favor, um comentário sobre as críticas às ações afirmativas. O professor Carlos tocou numa parte do meu trabalho que é bem interessante, são as críticas às ações afirmativas que pretendem ter um caráter de sustentabilidade sólido, mas que se desmorona após um estudo mais aprofundado. Inicialmente, há a crítica que afirma que as ações afirmativas, na verdade, produziriam desigualdade em vez de igualdade. Amparada naqueles argumentos que eu já havia falado, daqueles autores que são contrários, sustentando-se no fundamento de que os defensores das ações afirmativas pretendem instalar no Brasil uma nação bicolor. Na verdade, o argumento é de que a discriminação ela é ilícita, mas a discriminação lícita ela se coaduna com a igualdade substancial. A igualdade substancial ela consiste no respeito às diferenças. Não cabe mais no Estado Democrático de Direito uma igualdade homogeneizante, de forma que uma discriminação para se promover a igualdade seria ilícita. Então, esse argumento não se sustenta. Outro argumento também é que as ações afirmativas gerariam o acirramento da discriminação racial nas universidades, mas isso, se for implementada com a devida mudança psicológica da sociedade brasileira, tal acirramento pode não vir a ocorrer. Outra crítica seria de que as ações afirmativas que os estudantes que ingressam nas universidades, por meio das ações afirmativas, fazem com que o nível educacional daquela universidade caia, que reduza o nível educacional. Não foi o que se verificou na UERJ, na UNB, né, nem pelos alunos oriundos do ProUni. O nível educacional deles também é alto. Então, são várias críticas que quando você aprofunda o estudo, você consegue perceber que são falácias, né? Na verdade, são para mascarar uma discriminação racial que realmente existe na nossa sociedade, que precisa ser eliminada. No bloco anterior, você fez referência a talvez uma maior aceitação das políticas de ações afirmativas na sociedade brasileira. Não está tão mais aceito quanto no início das discussões e quando começou essa discussão mais visível no Brasil. Tá? Cada vez mais, os opositores também se estruturam contra as políticas de ações afirmativas. E você já citou os grandes canais de televisão. E nós vemos isso também dentro da universidade. Tá? E é muito interessante. Agora, uma outra coisa que você coloca também, que eu acho que tem é real, é essa perspectiva de mudança da mentalidade. Só que essa mudança da mentalidade, ela é secular. Para ocorrer essa mudança da mentalidade, ela é secular. E não dá para nós deixarmos os nossos jovens, mulheres negras, jovens, mulheres e homens negros, morrendo tão mais do que as pessoas brancas, como tem sido colocado, e os dados estão mostrando isso. A juventude brasileira morre dos 14 aos 24 anos, a juventude negra, muito mais do que a população branca. Esse é um elemento que exige políticas afirmativas efetivas rapidamente. E para a mudança de mentalidade, também você já citou a Lei 10.639/2003. O meu doutorado é sobre a implementação dessa lei e nós estamos vendo que ela está indo a duras penas e ainda motivada por educadores mais sensíveis à causa. Então, assim, as políticas afirmativas não estão tão aceitas, por mais que os resultados sejam positivos. E só para pensar um pouco e já deixar até para as pessoas que estão nos ouvindo, para que acessem o site do MEC e vejam o resultado de um trabalho que foi publicado agora, em maio, feito pela FIP, que é a Faculdade de Pesquisa de São Paulo, da USP de São Paulo, que elencaram 3 elementos, indicadores, para avaliar a aceitação da população brasileira, o posicionamento dessa população brasileira, da educação brasileira, porque foi focado nas escolas brasileiras, ao preconceito e à discriminação. E aí elencaram 7 sujeitos, atores do processo: os negros, os indígenas, as mulheres, as pessoas portadoras de necessidades especiais, geracional e mais 2 que eu não me lembro agora.
Então, os indicadores foram atitudes, distanciamento social e bullying. Em relação à atitude, a maioria da população das escolas, toda a gestão da escola, contando professores, funcionários, alunos, todo o corpo da escola. Em relação às atitudes, dizem que não discriminam e não são preconceituosos. Então, 99%, assim, o quadro é de que não há discriminação, pelo menos em termos de retórica e como que eles se colocam. Depois, o outro indicador que eu achei muito interessante, um rol de perguntas que avaliava o distanciamento social dessas pessoas em relação àqueles que eles falam que não tem discriminação. Novamente, você percebe, e aí eu vou acompanhar o segmento negro, que é o qual eu foco a minha pesquisa, em relação à atitude, não há discriminação contra negros. Em relação ao distanciamento social, também não há distanciamento entre negros. Convivem com negros, então não há. O distanciamento maior se dá em relação aos portadores de necessidades especiais. Quando você vai para o bullying, o que é o bullying? É a provocação, são as piadas, em que momento o que você mais presencia cenas de provocação e conflitos dentro da escola? O negro sobe para o primeiro lugar. Esse material é uma pesquisa quantitativa que está sendo agora aprimorada pela Universidade Federal de Minas Gerais, coordenada pela professora Nilma Lino. Uma análise qualitativa de como que se dão as práticas dentro da sala de aula. Mas esse material, essa análise quantitativa que a FIP faz, ele coloca, não é causal, mas está relacionada, correlacionada. Então, assim, quando você fala da provocação, ainda identifica a questão racial. Essa é a grande questão. O distanciamento que há entre o que eu falo e o que eu faço. As pessoas não estão percebendo em que momento elas estão discriminando e construindo essa sociedade racista que nós estamos vivendo. E mesmo os intelectuais, e mesmo os professores, é uma coisa que o Carlos falou. O que nós vimos na Universidade de Brasília? O que o ProUni nos deu? Um quadro muito mais diverso. Uma coisa sou eu, que venho de Uberlândia, Minas Gerais também, de uma situação de uma classe, né, de uma sociedade, de uma condição financeira economicamente baixa, que foi alçando espaços, e começa a falar empoderada, né, dessa discussão racial. E aí, não encontro pessoas que compactuam comigo, que compreendam de que lugar eu falo. Outra coisa é você ter alunos que vieram também de uma camada abaixo, se identificam comigo e começam a participar, e aí a aula ganha uma outra dimensão, que é a dimensão da sociedade brasileira. Então, a implementação da Lei 10.639, que se dá na educação básica, e aí a perspectiva de educação sistêmica, ela tem que dar conta da política de cotas na Universidade Pública Brasileira, porque nós precisamos ter negros como diplomatas, nós precisamos ter negros como gestores, para que pensem também de uma forma mais sensível a desigualdade no Brasil, a desigualdade racial no Brasil. E a implementação da Lei 10.639, História da África, Cultura Afro-Brasileira e Africana, ela é necessária por quê? Porque ela insere justamente no que é na base da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, mas da educação infantil. Ensine uma criança a pensar que nós não vamos ter tantas dificuldades, ou pensar a sociedade brasileira na sua diversidade, que nós teremos menos dificuldades que nós estamos tendo agora. Então, eu acho que é sensibilizar a sociedade brasileira para a questão das políticas de ações afirmativas, como um paliativo, você bem colocou, necessário e urgente. Mas mudança de postura, ela não vai se dar de uma hora para outra, e é preciso que saibamos, e mais uma vez, referendar. Essa não é uma discussão de negro para negro, gente. É uma discussão da sociedade brasileira como um todo. Eu acho que essa é uma questão que precisa ser pontuada. Eu concordo com a professora Renísia e acho que é fundamental para o sucesso das ações afirmativas e para a mitigação da discriminação racial o assumir-se racista, o assumir-se discriminador e uma vontade geral social em acabar com isso, com esse retrocesso ainda imperante na sociedade brasileira. Tratar as desigualdades no Brasil como puramente sociais, como discriminações somente de classe, discrimina-se no Brasil quem é pobre, não quem é negro, isso é mentira. É um fato que não se verifica, as estatísticas não deixam mentir. Eu acho que o assumir-se racista e a vontade conjunta de toda a população em acabar com a discriminação racial é a garantia do sucesso das ações afirmativas e da desnecessidade das mesmas posteriormente.
Porque a partir do momento em que a diversidade, que a diversidade racial se implementar nas universidades, no mercado de trabalho e nos diversos segmentos da sociedade, não mais serão necessários esse tipo de ações. Bem, eu tenho aqui duas perguntas e uma delas eu até gostaria de contar com a colaboração do professor e também da professora, mas uma delas é a seguinte, inicialmente as chamadas cotas estavam previstas por um período de 10 anos. Isso foi prorrogado ou ainda continua? A outra pergunta que eu queria contar com a ajuda de vocês o professor Pedro, ele cita que há uma dificuldade, e a própria Bárbara deve ter encontrado isso também, uma dificuldade de encontrar trabalhos como referência para esse tema. Deve ter sido uma dificuldade sua também nesse sentido, né? Mas ele cita que encontrou trabalhos em outros países. E fica a minha pergunta, como é que está esse sistema em outros países? Quando você se reporta às cotas que teriam o período de vigência de 10 anos, eu diria que cabe um esclarecimento que políticas sociais, elas têm o objetivo de buscar equilibrar aquilo que está em dissonância do que é o Estado. Né? E, nesse sentido, a política de ação afirmativa é uma política social pública com esse fito propósito. E o período de vigência, uma política social tem lá seu processo de demanda, e aí o movimento negro tem um papel fundamental em pautar essa discussão para o Estado brasileiro, transformando um problema que era do negro numa questão social nacional. Por outro lado, nós temos o momento da implantação, e desse momento da implantação nós temos uma discussão muito interessante. Eu diria que, emblematicamente, até 1988, o Estado brasileiro perguntou o que querem os negros, o que querem os deficientes, o que querem os homossexuais, o que querem as mulheres. Né? Essa foi a pergunta central do Estado brasileiro. E a pergunta seguinte, que é esse momento, é um momento de profunda ebulição, é exatamente como querem. E é nesse processo que os movimentos têm buscado qualificar os seus quadros, todos esses movimentos que eu citei, todas essas representações, no sentido de responder ao Estado brasileiro como queremos. Como queremos uma sociedade plural? Uma sociedade onde o machismo, o racismo, a discriminação, a homofobia não seja o lastro das nossas relações. Então, nesse sentido, a política pública ela precisa ter um período de vigência, implantação, implementação, consolidação e avaliação. Então, esse é um fundamento principiológico da constituição dos mecanismos de Estado. Nesse sentido, a grande resistência se dá exatamente porque nós temos o que eu chamaria, sobretudo dos nossos formuladores, dos nossos escritores sociais, dos nossos cientistas sociais, o que eu poderia chamar, e me perdoe, a expressão é muito forte, que é o cinismo epistemológico. Nós muitas vezes temos alguns autores que conseguem, como num passe de mágica, negar o que foi a escravidão nesse país. Como é que ela se constituiu? O que foi o processo de colonização nesse país? Então, esses elementos é que vão atribuir a essa afirmação de que nós temos pouca referência bibliográfica. E aí tem um detalhe muito interessante. O movimento negro brasileiro, a partir da década de 80, estabeleceu dentro dos seus quadros, dentro dos seus grupos representativos, que os negros precisavam adentrar o espaço da universidade para falar da sua realidade, falar da sua questão. Portanto, nós deixamos de ser objeto de pesquisa para sermos pesquisadores do que é a sociedade, como ela está configurada. Nesse sentido, eu diria que nós estamos passando por um momento que é do desvelamento desse cinismo histórico. Porque hoje nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, e esses dois estatutos são interessantes. Nós tivemos lá uma mobilização popular querendo garantir a eficácia daquilo que está contido na infraconstitucionalidade e na constitucionalidade. E aí hoje nós temos o Estatuto da Igualdade Racial recentemente aprovado na Câmara, num grande acordão, eu diria nos famigerados acordões, em que retira fundamentalmente os princípios basilares de uma sociedade efetivamente democrática. Então nós temos na contramão
daquilo que seria o avanço, a modernização da democracia brasileira, alguns detratores que se insurgem. Né? Nós temos alguns livros publicados aí que eu diria, os alunos muitas vezes nos perguntam, mas o que o senhor acha de pesquisar, estudar esses livros? Eu digo, se for para refutá-los peremptoriamente, vale a pena. Mas para tê-lo em sua biblioteca é você retroceder ao século XVI na mentalidade em que se instalou, sobretudo nesses detratores. Né? Então eu diria que esse é o grande debate. Quando uma TV, como a TV Justiça, se abre para esse debate, me parece que oportuniza uma parcela que forma opinião de refletir e rever seus valores. E me permita, eu gostaria aqui de registrar apenas um fatozinho que eu vivenciei na África do Sul, por conta da terceira Conferência Mundial, em 2001. E eu fui fazer uma série, participar da conferência, mas também fiz uma série de intervenções, comunicações em algumas universidades. Estive na Universidade do Cabo. E após um seminário que nós participamos, eu saí no campus e pude observar jovens indianos, sul-africanos negros, sul-africanos brancos. Eles, jovem é jovem em todo lugar, são divertidos, alegres, irrequietos, não é? E eu percebi uma linha tênue que havia entre esses grupos. Os indianos de um lado, os sul-africanos brancos de um lado e os sul-africanos negros de outro. E eu me dirigi ao grupo e perguntei para eles, mas persiste a segregação, considerando que o regime do apartheid havia encerrado há 8 anos? Um jovem indiano me disse o seguinte, o modelo do apartheid foi encerrado pela forma da lei. Né? Mas, na mentalidade, persistirá por toda a nossa geração. E aí um sul-africano negro me fez uma pergunta que eu gostaria aqui de socializar com todos vocês aqui, inclusive com os telespectadores, que foi a seguinte, ele percebendo a minha origem brasileira, ele disse, olha, por conta da terceira Conferência Mundial, nós tivemos que nos debruçarmos para entender o racismo no mundo. E a conclusão que nós chegamos foi que o racismo brasileiro é o mais sofisticado e o mais eficaz. E aí vem a pergunta do garoto. Como vocês construíram um modelo tão sofisticado e tão eficaz, em que a vítima nem sempre se sente no seu direito violado, e o violador de direito não se sente violando direitos? Essa é uma pergunta que me parece que que ela é fundamental para a gente se localizar aqui nessa discussão. E eu assumi o compromisso, porque eu não consegui responder para os meninos, e disse para eles que em todos os espaços públicos que nós tivemos a oportunidade, eu formularei essa pergunta. Como é que nós constituímos um modelo racista que persiste, ainda em pleno século XXI, em se manter inalterado? É isso que nós queremos para o Brasil? Essa é uma pergunta central. Eu também me questiono, inclusive no início do meu trabalho, esse inconformismo com o racismo brasileiro que me motiva. Né? Eu iniciei aqui a apresentação indagando por que eu não tinha professores negros, por que os meus colegas de mestrado não eram negros. Então, o racismo brasileiro, ele é muito intrigante, porque ele é contestado de várias formas, mas a gente percebe que é um racismo cruel, que julga as pessoas simplesmente pela tonalidade da pele. Não leva em consideração a ascendência, como o racismo americano e sul-africano, mas simplesmente o olhar para o outro e ver nele uma diferença. Bem, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer à professora Bárbara Natália, que aqui apresentou o seu trabalho, também a Renise Cristina, mais uma vez, pela presença aqui no nosso programa, e ainda ao professor Carlos Alberto, que aqui também contribuiu muito para o debate sobre este tema. E você, acadêmico, traga o seu trabalho para ser debatido aqui no programa Academia. Para participar, basta enviar o currículo com o título do seu trabalho para o e-mail academia@stf.jus.br. Você fica agora com o quadro Perfil, que destaca um pouco da vida de Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, o alagoano que escreveu o Tratado de Direito Privado, uma publicação de 30.000 páginas distribuídas em 60 volumes.
Francisco Cavalcante Pontes de Miranda era um estudioso em diferentes áreas: direito, física, matemática. Formou-se em direito aos 19 anos, quando escreveu a primeira obra, À Margem do Direito, elogiada inclusive pelo jurista Rui Barbosa. O alagoano, nascido em 1892, escreveu quase 100 tratados. O mais conhecido, o Tratado de Direito Privado, tem 30.000 páginas, distribuídas em 60 volumes. Imortalizado pela Academia Brasileira de Letras, Pontes de Miranda ajudou a divulgar no Brasil novos métodos e concepções da ciência jurídica. Lutou pelo fim dos desvios autoritários de instituições no início do século XX. Atuou como desembargador do antigo Tribunal de Apelação do Distrito Federal em 1932 e, em 1939, foi nomeado embaixador na Colômbia. Sem democracia e liberdade, não há Estado de Direito. E por aqui fica o programa Academia. Obrigado e até o próximo programa. Você deixou de fazer muita coisa para poder se dedicar especialmente à obra? Eu me dediquei muito a esse trabalho. O mestrado exige muito da gente. Esse trabalho especialmente. Eram muitas horas de estudo por dia, foi muito tempo mesmo de dedicação. É claro que no final a gente sempre acha que deixou de colocar alguma coisa. Eu queria ter